Muito bem, nono ano, vamos então para a nossa segunda aula sobre o mundo após a Segunda Guerra Mundial. Na primeira aula nós vimos as características principais, uma visão geral do que foi a Guerra Fria, que se iniciou logo após o término da Segunda Guerra e vai se estender até por volta de 1990. Na aula de hoje nós veremos uma consequência importante que aconteceu com a Alemanha, que mais uma vez foi aí o país mais falado da Segunda Guerra Mundial, foi tido como mais uma vez o principal inimigo. Então nós vamos ver nesta aula como ficou a chamada questão da Alemanha. Então, vamos lá para os slides. Bem, a questão da Alemanha. Bem, o futuro da Alemanha virou uma questão muito importante após a Segunda Guerra Mundial. Lembrem-se que uma das grandes causas da Segunda Guerra Mundial foram questões mal resolvidas após a Primeira Guerra Mundial e envolvendo a Alemanha. Então, eles não podiam cometer o mesmo erro que cometeram após a Primeira Guerra Mundial. Então, saber o que fazer com a Alemanha, ter um cuidado especial com a Alemanha, era uma preocupação dos países vencedores. Então, a Conferência de Potsdam vai decidir o seguinte, isso que nós vimos na unidade anterior, vamos relembrar, que a Alemanha seria dividida em zonas de influência, administradas pela França, pela Grã-Bretanha, Inglaterra, Estados Unidos e a União Soviética. Portanto, a Alemanha seria dividida em 4 partes, cada parte seria administrada por um desses países citados, a França, Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética. Além de todo o território alemão, a capital Berlim também seria dividida em 4 zonas de influência, administrada pelos mesmos países. Portanto, vamos citar aqui um exemplo. Dentro da cidade de Berlim, haveria uma parte da cidade sob responsabilidade, por exemplo, dos Estados Unidos. E dentro desta parte de Berlim administrada pelos Estados Unidos, ficaria a sede da administração de toda a parte que pertencia aos Estados Unidos dentro da Alemanha, do território alemão que ficava sob a influência dos Estados Unidos. Tá certo? Então é como se o país fosse administrado ao mesmo tempo por 4 outros países, mas cada um administra o seu próprio pedaço. Tá certo? Então, dentro de Berlim havia uma divisão que era a mesma divisão que correspondia ao país inteiro, ao território inteiro do país. Então, Berlim vai se transformar no centro de comando dos aliados. Em 49, os países do bloco capitalista vão tentar reunificar a Alemanha, porque perceba aqui um detalhe, gente. Nós temos 4 países administrando o território alemão. Desses 4, apenas a União Soviética é socialista. A França, Grã-Bretanha e Estados Unidos, todas elas são capitalistas. Portanto, a ideia seria pegar esta parte que pertencia à União Soviética e inserir para o bloco capitalista de forma que toda a Alemanha ficasse capitalista. Tá certo? Então ali teria 3 contra 1. Eles acharam que havia possibilidade então de conseguir inserir essa parte soviética, tirar os soviéticos de lá e então pegar toda a Alemanha sob influência do capitalismo. Então isso aconteceu em 49, mas a União Soviética, apesar de ser única socialista nesse bloco, ela era muito potente, ela era muito forte. E o Stalin, que era o líder soviético neste momento, vai fazer o seguinte, vai bloquear todas as partes de Berlim que não estavam sob seu domínio. Portanto, ele vai bloquear o acesso dentro da cidade de Berlim, o acesso que dava para as zonas de influência dos Estados Unidos, da França e da Grã-Bretanha, para tentar impedir a chegada de suprimentos para os funcionários que trabalhavam lá. Tá certo? Então ele vai bloquear porque as vias terrestres ficavam sobre a parte de controle soviético. Então as principais estradas que davam acesso à cidade de Berlim, aliás, a cidade de Berlim ficava dentro da zona soviética. Portanto, para chegar até Berlim, qualquer um deles que fosse chegar a Berlim, obrigatoriamente ia precisar passar dentro de um território sob controle soviético. Nas estradas, todas essas estradas que iam até Berlim passavam pela área de controle do soviético, onde o soviético podia colocar seus soldados, seu exército e assim por diante. Então o que o Stalin vai fazer? Bloqueia as estradas para que não chegue nada até a cidade de Berlim,
para zonas de influência dos Estados Unidos, França e Grã-Bretanha. De forma que eles ficariam desabastecidos, então. Então, era cortar o abastecimento dos servidores, dos funcionários desses países na cidade de Berlim, tá certo? E aí, tentar forçar a saída deles da cidade, tá certo? E aí fazer o inverso, ao invés do soviético perder o seu pequeno pedaço para os capitalistas, forçar os capitalistas a saírem de lá e transformar toda a Alemanha num país socialista, certo? Então, fazer com que os Estados Unidos e os seus aliados deixassem a região. Mas aí os Estados Unidos achou uma solução, formou uma ponte aérea. O que ele fazia? Pegava aviões, colocava suprimentos nos aviões, sobrevoava a cidade de Berlim e arremessava por paraquedas os suprimentos necessários para os seus funcionários trabalhar e sobreviver. Então, como o bloqueio era terrestre, os Estados Unidos então encontrou esta solução, ou conseguia até mesmo aterrissar na cidade de Berlim seus aviões e então descer com seus suprimentos. E aí esse bloqueio terrestre feito pelo soviético foi neutralizado, não funcionou. Então os Estados Unidos acabou criando condições para manter os seus aliados lá na região da Alemanha, tá certo? Só que todo esse incidente entre o bloco capitalista e o bloco socialista vai se tornar definitivo na Alemanha. E essa divisão, essa divisão que foi imposta no final da Segunda Guerra Mundial entre bloco capitalista e socialista vai se manter até o final desse período da Guerra Fria, tá certo? Então, a Alemanha virou o exemplo do que iria acontecer a partir de agora no mundo todo. O mundo, então, virou um mundo bipolar, um mundo dividido em apenas dois polos, um polo capitalista e um polo socialista. E os demais países, então, ou se aliariam a um bloco ou se aliaria a outro bloco, tá certo? Ficaria dividido. E a Alemanha, então, virou seu principal símbolo, tá certo? Desta divisão do mundo em dois blocos. E aí, os Estados Unidos, Grã-Bretanha e França criaram a República Federal da Alemanha, a RFA, com influência, obviamente, capitalista. Já os soviéticos criaram, então, a República Democrática Alemã, sob influência socialista, mais conhecida também como a Alemanha Oriental. Então, o bloco capitalista ficaria conhecido também de Alemanha Ocidental, e a parte da Alemanha sob influência socialista ficaria conhecido também como Alemanha Oriental. A Alemanha, então, está dividida aí em duas partes, um bloco socialista e outro bloco capitalista. Então, como eu já disse, a Alemanha dividida em dois blocos, em duas partes, vai se tornar o principal símbolo da Guerra Fria, certo? A demonstração do que aconteceria com o resto do mundo nessa divisão em dois blocos. E aí, após a divisão, haverá vários enfrentamentos entre os Estados Unidos e a União Soviética. E aí, esses enfrentamentos serão, de novo, de dimensões mundiais. Lembre-se, não haverá um conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Em nenhum momento, soldados americanos vão atirar em soldados soviéticos e vice-versa. Mas países sob influência desses dois, sim, entrarão em conflito. Então, de certa maneira, é a mesma coisa que os dois estivessem enfrentando. Então, países sob influência dos Estados Unidos vai enfrentar países sob influência dos soviéticos e assim por diante, tá certo? Então, a Guerra Fria vai ser caracterizada pelo apoio econômico e militar dos Estados Unidos e da União Soviética aos seus respectivos aliados. Os Estados Unidos vai apoiar militarmente e economicamente os aliados. A União Soviética vai apoiar militarmente e economicamente os seus aliados. Será marcado também pela propaganda ideológica. E aí nós já vimos na aula anterior um pouco sobre a questão da propaganda ideológica, que eles sempre mostram os lados negativos do seu adversário, de forma que essas disputas ideológicas vai perdurar durante todo esse período. Um outro ponto importante do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, é a ONU, a fundação da ONU e a questão dos direitos humanos, que é tão falado nos dias de hoje e muito mal compreendido, inclusive. Mas nós já falamos dos direitos humanos em matérias anteriores. Mas vamos focar aqui na questão da ONU. A ONU, a Organização das Nações Unidas,
ela vai ser oficialmente criada em 24 de outubro de 45 para substituir a Liga das Nações, que vocês se lembram foi criada logo após a Primeira Guerra Mundial. Então, basicamente, era só uma ampliação da Liga das Nações, tá certo? Uma melhoria, uma reformulação da Liga das Nações. Porque a Liga das Nações, logo após a Primeira Guerra Mundial, que também tinha ali como objetivo intermediar conflito entre os seus integrantes, ela falhou miseravelmente. A prova é que a Segunda Guerra Mundial aconteceu. Mas porque poucos países aderiram à Liga das Nações, ou os países que eram potências, os mais importantes, não quiseram aderir. Agora a ONU foi diferente. Vai ter praticamente todos os países mais importantes do mundo vão aderir e ela vai ter a sua eficácia. Os objetivos, é claro, manter a paz, de forma que vai intermediar os conflitos entre os envolvidos, promover a cooperação entre os países membros, então promover ajuda entre os países membros. Então, você tem um país que é membro, que está passando, por exemplo, por uma catástrofe, ou por, enfim, perseguições políticas que vai contra o que nós veremos depois sobre os direitos humanos. Então, tem um governante lá que está massacrando a sua população. Então, os países mais potentes podem ajudar a população daquele país que está passando por dificuldade. Então, por isso é criado então as missões de paz da ONU, onde vai tropas de países membros para poder ajudar a população que está passando por dificuldades. Outro objetivo é a solução de problemas financeiros e sociais, principalmente para aqueles países que estão em situação de miséria. Na fundação da ONU participavam apenas 51 países, mas hoje nós temos aí mais de 150 países que participam da ONU, sendo então desde aquele momento a França, China, União Soviética, Grã-Bretanha e Estados Unidos integrantes do chamado Conselho de Segurança da ONU. Então a ONU ela tem um conselho chamado Conselho de Segurança, que é um dos conselhos mais importantes, é o que decide se deve ou não deve fazer uma intervenção militar no determinado país. Então é uma decisão muito importante. Então você tem lá um país que de repente tem uma ditadura sangrenta que está ali oprimindo a população. De certa maneira, ninguém tem direito de ir lá invadir esse país com o exército para poder tirar o governo local. Agora, a ONU faz esse conselho de segurança em que eles discutem e debatem, dependendo do caso, eles aprovam uma intervenção, tá certo? Só que esse conselho ele é composto por vários países, e tem países que são permanentes e tem países que são temporários, que participam temporariamente desse conselho, ou seja, que podem decidir enquanto são membros desse conselho. A França, a China, a União Soviética, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, eles são permanentes, eles nunca vão sair desse conselho, tá certo? Alguns anos atrás, o Brasil tentou bastante ocupar uma cadeira permanente no Conselho de Segurança, quase, né, as negociações chegou bem próximo do Brasil conseguir, mas infelizmente não deu muito certo. O Brasil não conseguiu ser um membro permanente do Conselho de Segurança, que é algo bastante importante, tá certo? Então esses países tem uma outra característica em que, na hora de votar nesses conselhos, qualquer um desses países que são membros permanentes podem vetar a decisão dos demais. Portanto, quando há um veto, a decisão ela deve ser derrubada, tá certo? Então sempre tem que ser uma decisão unânime. Aí em 48, com a ONU já em funcionamento, será proclamada então a Declaração dos Direitos Humanos. Essa Declaração dos Direitos Humanos, nós já falamos anteriormente, ela é inspirada na Declaração Universal do Homem e do Cidadão, criada desde a Revolução Francesa. Tá certo? Claro que agora ela terá alguns aprimoramentos também, vai ser atualizada para o nosso contexto. E um dos objetivos de ter criado isso aqui é porque quando a Segunda Guerra Mundial, vocês se lembram, aquele massacre que os nazistas fizeram com os judeus, com os ciganos, com negros, com homossexuais, com deficientes, aquele genocídio promovido pelos nazistas, na hora de julgar no Tribunal de Nuremberg, houve dificuldade. Qual é o critério? Qual era a lei que eles iam utilizar como referência para poder punir aqueles responsáveis pelo genocídio? Então não havia nada. Então ficou estabelecido que existem alguns direitos
que, independente do lugar, do momento, são direitos humanos básicos que devem ser seguidos por qualquer ser humano, tá certo? Então são direitos que qualquer ser humano tem e é inviolável, ele tem que ser respeitado esses direitos. Ele não tem força de lei, mas serve como um consenso entre todos os países membros de que esses direitos precisam ser respeitados independente de governo, independente de país, independente de qualquer coisa, certo? Então é um documento que apresenta o que é aceito como os direitos básicos a serem vivenciados por todos os seres humanos para uma vida plena. Por exemplo, todo ser humano tem direito à vida, isso é um direito humano. Todo ser humano tem direito à segurança. Todo ser humano tem direito ao reconhecimento legal. Além disso, todo ser humano tem direito sempre a um julgamento. Quando é acusado de algum crime, ele tem direito de se defender, tem direito a um julgamento. Ninguém pode ser punido sem direito de defesa. Ninguém deve ser torturado, seja por membros do Estado, como, por exemplo, qualquer servidor do Estado, polícia, exército, qualquer tipo de coisa do tipo. E também não podem ser por pessoas que não são do Estado. Tá? Então, isso são direitos básicos de qualquer ser humano. E aí há outros pontos importantes nesse documento. E aqui tem uma visão geral. Na página 55 da apostila de vocês vão encontrar esse textinho que fala aí sobre os direitos humanos. Então, são normas gerais do direito internacional, princípios e práticas com os quais a maior parte dos estados concordaria. Constam muitas vezes em declarações, proclamações, regras, diretrizes, recomendações e princípios. A nossa Constituição, por exemplo, que é o nosso principal conjunto de leis, há elementos ali que vêm dos direitos humanos. Apesar de não ter nenhum feito legal sobre os estados, ou seja, não tem um poder de lei, elas apresentam um consenso amplo por parte da comunidade internacional e, portanto, têm uma força moral forte e inegável em termos na prática dos estados em relação à sua conduta das relações internacionais. O valor de tais instrumentos está no reconhecimento e na aceitação por um grande número de estados. E mesmo sem o efeito vinculativo legal, pode ser visto como uma declaração de princípios amplamente aceita pela comunidade internacional. Então lá você tem essa sequência de direitos que é tido como básico para a humanidade. Se um país tem lá um governante que fere esses princípios, esses direitos básicos que todo ser humano deve ter, a ONU então vai poder aplicar sanções sobre esse país, aplicar punição sobre esses países, certo? Que ferem então os princípios dos direitos humanos. Agora, o que é a confusão que de tempos para cá tem surgido principalmente no Brasil? Alguns acreditam que direitos humanos é como se fosse um lugar aqui onde há pessoas que ficam o tempo todo ali procurando gente para defender, e normalmente a defesa dos direitos humanos é sempre para quem cometeu algum delito, para quem é criminoso, etc. Dá a impressão que os direitos humanos defendem só esse tipo de coisa. Bem, gente, direitos humanos não está num órgão, não está num lugar, não existe um lugar lá com a plaquinha chamada direitos humanos, onde as pessoas estão lá. Direitos humanos é um documento. O que existe são pessoas que buscam a defesa, a aplicação desse documento, tá certo? Quando ele é ferido, as pessoas vão lá tentar reivindicar que esse documento seja obedecido, seja aplicado, tá certo? Mas não existe uma entidade, ele é um documento, é um conjunto de normas que a maioria dos países aceitaram, inclusive o Brasil. Uma vez que você aceita esse documento, você tem então que zelar pela aplicação dele. Então, quando o Estado negligencia a aplicação dele, as pessoas têm o direito de reivindicar, tá certo? Então, por exemplo, se alguém é preso sem um julgamento, ou alguém é preso e é torturado, isso fere os direitos humanos. Ninguém, independente de qualquer coisa, pode ser torturado. Ninguém, independente de qualquer coisa, pode ser preso sem passar por um julgamento. Caso isso aconteça, é claro que as pessoas podem reivindicar que esse documento seja aplicado. Tá certo? Mas não existe ali um lugarzinho onde as pessoas ficam ali só observando para... Enfim, é um documento, certo? É um documento muito importante, por sinal. Então aqui nós encerramos esta segunda unidade. Na próxima aula nós veremos então a questão também, assim como nós vimos aqui a questão da Alemanha, nós veremos a situação da Palestina e Israel, que vai mudar de forma muito importante após a Segunda Guerra Mundial também.